A fase 5 da Marvel teve um propósito secreto e eu já vou te contar sobre ele. Mas pra quem tá chegando agora e às vezes se perde nessa divisão maluca da Marvel, pense o seguinte: as fases são basicamente os capítulos de um livro gigante. É a forma que o Kevin Feige e a Marvel Studios criaram para organizar as histórias e criar grandes capítulos que sempre levam a um mega filme no final. Até a fase 4, a divisão foi mais ou menos assim. Na fase 1, tivemos o início de tudo. Essa foi a fase de apresentar os nossos pilares. A Marvel pegou heróis que não eram os mais famosos na época, contou a origem do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América e culminou no primeiro filme dos Vingadores lá em 2012. O objetivo era um só: provar para o mundo que um universo compartilhado no cinema era possível. A iniciativa Vingadores nasceu bem aqui. Na fase 2, tivemos um aprofundamento melhor em cada herói e também vimos as consequências das histórias deles. A gente também foi para o espaço profundo com Guardiões da Galáxia, conheceu o mundo do Homem-Formiga e vimos os Vingadores lidarem com os próprios erros em Vingadores Era de Ultron. Foi a fase para mostrar que o UCM era muito, mas muito maior do que só a cidade de Nova York. Na fase 3, tivemos o ápice, o fim da Saga do Infinito. Aqui, a Marvel atingiu o topo do mundo, começou implodindo a equipe com a Guerra Civil e foi espalhando peças fundamentais pelo tabuleiro, apresentando magia com o Doutor Estranho e realeza com o Pantera Negra. Tudo isso foi uma preparação cirúrgica para o maior evento da história do cinema nerd, a chegada do Thanos, entregando tudo em Guerra Infinita e Ultimato. Foi o encerramento perfeito de um ciclo de 10 anos. Na fase 4, nós vivemos o luto e o novo multiverso. Depois do Ultimato, o universo precisava respirar e colar os cacos. A fase 4 foi uma fase de transição. O foco foi lidar com o luto de quem perdemos, passar o manto para uma nova geração, como o Sam Wilson assumindo o escudo e a Helena substituindo a Viúva Negra, e marcou a chegada das séries do Disney Plus, como WandaVision e Loki. Mas o mais importante foi aqui que a Marvel chutou a porta e plantou todas as sementes do multiverso, que é a grande bagunça que a gente está vivendo agora. Agora que você já entendeu a divisão das fases, vamos falar da fase 5. Essa fase reuniu filmes como Homem-Formiga, Quantumania, Guardiões da Galáxia 3, As Marvels, Deadpool e Wolverine, Capitão América Admirável Mundo Novo e Thunderbolts. Na televisão, tivemos Invasão Secreta, Loki, Echo, Agatha, Demolidor e Coração de Ferro. O X-Men 97 correu por fora como uma animação excelente, mesmo sem estar na cronologia oficial. Mas o que realmente definiu a fase 5 foram as grandes mudanças nos bastidores. O plano original simplesmente desmoronou. Para entender tudo isso, precisamos voltar lá em 2023. O momento mais impactante de toda a fase 5 aconteceu na vida real. Jonathan Majors, o ator que interpretava o vilão Kang, foi preso e posteriormente demitido pela Marvel. Kang seria o novo Thanos. Ele era a base de toda a saga do multiverso. A demissão gerou um dilema gigantesco. A Marvel poderia simplesmente trocar o ator. Afinal, as regras do multiverso já eram bem bagunçadas. O Homem-Aranha tem rostos diferentes em outros universos, como Tobey Maguire e Andrew Garfield. Trocar Majors por um ator de peso como Denzel Washington ou Giancarlo Esposito seria uma saída fácil, mas havia um problema maior do que a demissão. O público simplesmente não gostou do Kang. Quantumania deveria ser a grande estreia do Conquistador, mas foi um fracasso. O filme tomou decisões péssimas de roteiro e transformou o vilão MODOK em uma piada. A única coisa que os críticos elogiaram foi a atuação de Majors. Sem ele, não havia motivo para manter o personagem vivo. A Marvel tomou uma decisão drástica e jogou Kang no lixo. A fase 5 se tornou a fase da mudança de rota. Aquela grande conexão que existia entre os projetos desapareceu de repente. A gambiarra do multiverso. Deadpool e Wolverine escancarou essa mudança de planos. O roteiro foi duramente reescrito para apagar qualquer menção ao Kang. Os motivos da AVT e as ações do vilão Paradox ficaram confusos. O conceito de ser âncora surgiu do nada e nunca tinha sido citado antes. Tudo isso foi inventado de última hora porque a Marvel estava mudando a direção do próximo filme dos Vingadores no meio do caminho. Admirável Mundo Novo alterou suas falas para deixar o futuro o mais vago possível. O retorno dos X-Men e a introdução do Doutor Destino foram improvisos geniais para fingir que esse sempre foi o plano. Essa mudança brusca de rota custou caro. A fase 5 virou a fase de refilmagens intensas. Invasão Secreta gravou cenas novas por quase 4 meses. O orçamento explodiu para absurdos 200 milhões de dólares.
Cada episódio custou mais do que qualquer outra série, e o resultado continuou sendo uma bagunça. Echo também precisou ser quase inteiramente regravada, deixando relações e conflitos pela metade. As Marvels passou um mês inteiro em refilmagens para tentar dar sentido a uma história confusa, mas acabou sendo o primeiro verdadeiro fracasso de bilheteria do estúdio. Demolidor Renascido estava na metade das gravações quando a Marvel mandou parar tudo. Eles descartaram o drama de tribunal, adicionaram o herói no traje muito mais cedo e trouxeram o Justiceiro de volta após reclamações dos próprios atores. Capitão América Admirável Mundo Novo foi o chefão final dessa bagunça. Eles cortaram vilões inteiros da história, mudaram todo o filme para algo mais sério e gastaram fortunas adicionando Giancarlo Esposito. O padrão estava claro. A Marvel gastou rios de dinheiro tentando consertar projetos ruins, mas, ao contrário da DC e da Sony, que afundaram tentando consertar seus erros, a Marvel tomou as decisões difíceis e conseguiu desviar sua franquia do iceberg. A Sombra da Inteligência Artificial. A fase 5 flertou pesadamente com um tema muito atual e polêmico, a inteligência artificial. Em Coração de Ferro, a IA deixa de ser um sistema operacional para se tornar uma cópia digital de uma pessoa morta. Em Capitão América, o drone Asa Vermelha de Sam Wilson age não como uma máquina, mas como um verdadeiro parceiro de batalha super inteligente. Em As Marvels, a destruição da inteligência suprema Kree mergulha todo o Império no caos, secando oceanos e apagando o Sol. E em Loki, a simpática senhorita Minutos se revela uma IA homicida e psicopata, querendo ser humana. A tecnologia definitivamente deixou de ser apenas uma ferramenta do Homem de Ferro para se tornar um perigo real. Esse foco na IA refletiu exatamente o que estava acontecendo no mundo real. Durante as greves históricas de roteiristas e atores de Hollywood, o maior medo da indústria era a substituição de humanos por máquinas. E a Marvel pisou feio na bola. A abertura de Invasão Secreta foi gerada inteiramente por inteligência artificial. A decisão gerou uma revolta gigantesca na internet. Isso criou um clima de paranoia entre os fãs. Hoje, o público examina cada imagem e pôster, como aconteceu com o Quarteto Fantástico, procurando sinais de IA e desconfiando de tudo que o estúdio lança. A era dos políticos no UCM. Outro ponto que definiu essa fase foi a ascensão dos políticos. Na antiga saga do infinito, prefeitos e presidentes mal apareciam. Eles não tinham um rosto ou importância real. Agora, eles são os donos da história. Thunderbolt Ross, que sempre odiou heróis, subiu na hierarquia e assumiu a presidência dos Estados Unidos. Mas a jogada mais bizarra foi com Bucky Barnes, um ex-assassino centenário que sofreu lavagem cerebral, decidiu entrar para a política e se elegeu deputado federal no Brooklyn. Pelo visto, ser um ex-vingador é o melhor marketing eleitoral possível dentro do universo Marvel. Os antagonistas também perceberam que a caneta é mais forte que a espada. Dar-Benn assumiu a liderança do Império Kree por pura força política e militar. Gravik comandou a coalizão dos refugiados Skrulls infiltrando agentes na política humana. Mas o maior e mais perigoso exemplo é o Wilson Fisk. O rei do crime se aproveitou do medo do público em relação aos vigilantes para se eleger prefeito de Nova York, em Demolidor Renascido. Ele faz discursos perigosos sobre suspender as leis e caçar heróis, mostrando que a fase 5 parou de lutar contra alienígenas para lutar contra o próprio sistema. A regra do até os 90 anos. Uma frase do Deadpool e Wolverine resumiu perfeitamente outra grande tendência da fase 5. Quando o assunto é a Disney explorar seus personagens, eles vão fazer isso até os 90 anos. A nostalgia virou a arma principal do estúdio. A Marvel abriu os cofres e trouxe de volta lendas do passado para tentar salvar o presente. Tivemos o retorno do Blade, de Wesley Snipes, a Elektra, de Jennifer Garner, e até o Tocha Humana do Chris Evans. O estúdio percebeu que resgatar elencos inteiros do fundo do baú traz o público de volta aos cinemas. Eles fizeram isso com o retorno das vozes clássicas em X-Men 97 e vão fazer isso de novo trazendo os mutantes originais da Fox para o próximo Vingadores. No UCM atual, ninguém continuava morto e ninguém consegue se aposentar. O Senhor das Estrelas teve o seu final feliz, mas um letreiro avisou que ele vai voltar. O Loki se sacrificou para segurar o multiverso, mas virou um deus no centro do tempo. Até personagens que bateram as botas de verdade deram um jeito de retornar. A Agatha Harkness morreu, mas voltou como fantasma em sua própria série. O Rei do Crime levou um tiro na cabeça, mas reapareceu em Echo. Até o saudoso William Hurt foi substituído por Harrison Ford para garantir que o General Ross continuasse na história.
Personagens com arcos fechados são constantemente arrastados de volta para os holofotes. Parece que a Marvel está com medo de deixar o passado para trás e arriscar com heróis 100% novos. O exército de Azarões. Se repararmos bem nas batalhas da fase 5, a batalha de poder enlouqueceu. Essa foi a fase dos heróis de segundo escalão enfrentando ameaças de nível Vingadores. O Homem-Formiga, o cara que ninguém leva a sério, derrotou sozinho Kang, o Conquistador. O Nick Fury teve que lidar com uma invasão alienígena global sem chamar nenhum super-herói. A Capitã Carter e a Kaori bateram de frente com o Doutor Estranho Supremo em um Arif. Deadpool e Wolverine lutaram contra a Cassandra Nova, um monstro que aniquilou os X-Men nos quadrinhos. E o novo Capitão América precisou enfrentar o Hulk vermelho usando apenas o seu traje voador. A Marvel apostou em heróis imperfeitos, cheios de problemas humanos e sem poderes divinos, enfrentando vilões cósmicos e invencíveis. Mas toda essa ideia do azarão reflete o que está acontecendo no mundo real. Pela primeira vez desde o primeiro filme dos Vingadores, a Marvel se tornou o grande azarão de Hollywood. As rachaduras apareceram, as refilmagens milionárias, a falta de roteiro fechados e o público perdendo o interesse provaram que o estúdio não é mais invencível. Antes, as pessoas assistiam a qualquer coisa com o selo da Marvel de olhos fechados. Agora, cada novo filme e série precisa provar desesperadamente o seu valor. A fase 5 foi o momento em que o Império quase desmoronou. Agora, resta saber se as gambiarras feitas em Deadpool e Wolverine e a aposta em Guerras Secretas serão suficientes para consertar o rumo desse navio antes que ele afunde de vez. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal e até a próxima!